Panorama do mercado com as principais notícias do dia 8 de julho, comentadas por um investidor profissional. Começamos com a continuidade da rotação das empresas de tecnologia para as empresas de valor e para os outros segmentos que são mais baratos do que o que as empresas estão precificando no segmento de semicondutores e de IA de um modo geral. Então, ontem tivemos a queda bastante acentuada do Nasdaq 100, 1,77%, ao passo que o S&P caiu apenas 0,45% e o Dow Jones apenas 0,25%. O Dow Jones ontem teve até um momento de alta, mas depois acabou retrocedendo, então fica esse comentário. O equal weight do S&P também quase 0 a 0, ficou com uma leve queda de 0,13, que mostra, portanto, que esse argumento da rotação em empresas de valor, empresas que estão fora da tese de IA, acaba sendo uma opção agora dos traders e todos tentando fechar esse gap de diferença de valuation relativo entre esses nomes. Então, todos aqueles nomes de memórias, Micron, a própria Intel aqui com seus processadores, Applied Materials, AMD, todos caíram bastante. E fica uma notícia bastante preocupante para o segmento de GPUs, que a DeepSeek na China está desenvolvendo seu próprio chip de inferência. Então, isso acaba criando uma grande pressão sobre os fabricantes de GPUs. A NVIDIA, que eu achei uma matéria interessantíssima da Bloomberg hoje, a NVIDIA hoje em valuation está mais barata que a Hershey, negociando com múltiplos mais baratos, com um crescimento de receita elevadíssimo para os próximos anos, mas com múltiplo bem baixo, múltiplo preço-lucro bem baixo. Então fica esse comentário que mostra que os investidores estão bastante céticos com relação à manutenção dos moats, das barreiras competitivas da NVIDIA. Vou deixar o gráfico lá nos stories depois para enfatizar esse ponto. E na parte da renda fixa, nós tivemos as treasuries, os juros de 10 anos, batendo 4,50%. Quer dizer, é um valor aqui, um juro já muito alto. Nós temos hoje, o principal evento do dia, a divulgação da ata do FONC, às 15 horas, e que é muito interessante, porque se nós tivermos a percepção de que realmente o FONC está mais hawkish, poderia haver um aumento dos juros, principalmente nos vértices curtos. Aqui eu me refiro a 3 anos, 6 meses, 1 ano e até 2 anos. É bastante preocupante. Nós temos que ficar atentos a essa divulgação, embora eu tenha a impressão de que essa ata ainda ela representa old news, pré-decisão sobre o resultado que aconteceu no Oriente Médio, mas também veja que interessante como as coisas vão mudando dia a dia. Tivemos um aumento bastante expressivo do petróleo nesses 2 últimos dias, depois de os norte-americanos retirarem a autorização dos iranianos de comercializarem petróleo. Isso tudo por alguns ataques que foram feitos aos iranianos a embarcações. Atingiram ontem uma embarcação do Catar que transportava gás natural, e isso fez com que os americanos revogassem essa autorização dada aos iranianos. Então, fica também esse comentário. Eu ainda tenho um viés de achar que essa ata é um pouco atrasada, um pouco defasada em relação ao que aconteceu, mas me parece que o mercado aguarda com bastante tensão e até com viés de reprecificação das empresas do setor de tecnologia. Para mim, em relação à NVIDIA, não faz tanto sentido esse múltiplo baixo, mas como é um setor muito cíclico, o setor de GPUs não deixa de ser um setor cíclico. Às vezes nós estamos diante de um value trap, ou seja, múltiplo muito baixo engana e dá a impressão que está barato, mas na verdade é um value trap, é topo de ciclo. Não me parece que é o caso, que seja o caso, né? Essa situação atual da NVIDIA, mas fica aqui também esse comentário para que você entenda o que o mercado está precificando na NVIDIA. É uma queda de receita, principalmente porque as empresas estão criando modelos para tentar se proteger e diversificar sua cadeia da NVIDIA. Então, a parte de inferência, hoje já há várias alternativas, existem os ASICs, os chips customizados, as próprias hyperscalers estão tentando criar os seus próprios chips, tudo isso para tentar não depender de um único fornecedor, que é a NVIDIA. A NVIDIA é ainda muito utilizada para a tarefa de treinamento da IA, mas nem tanto para inferência. Então, fica essa observação. E lembrando que o Jensen Huang faz uma precificação dos GPUs com base no custo e na eficiência dos seus GPUs em relação aos tokens gerados. Então, tudo isso pesa, mas não me parece que a NVIDIA esteja com uma precificação adequada.
Até o próprio Jensen Huang já comentou isso. De todo modo, o mercado é soberano e ele é cético com relação à, à capacidade de a empresa manter a sua rentabilidade atual por muito tempo. Então, fica monitorando margem bruta a cada trimestre para avaliar se não teve nenhum problema e fica de olho também no CAPEX das empresas, principalmente das hyperscalers, mas das empresas em geral que estão investindo em inteligência artificial. Então, os riscos mapeados hoje ainda continuamos com essa questão da escalada no Estreito de Hormuz e fluxos físicos de energia, a ata do FONC, às 15 horas, a possível intervenção japonesa para tentar conter essa desvalorização do iene e o CPI e PPI da China que sai amanhã. Esse é um dado importante, a China, tenho falado aqui, a China tem lá seus problemas econômicos, o PBOC se manteve bastante inflexível com relação à possibilidade de quedas de juros da LPR, que é a Long Prime Rate, tanto de 1 ano como de 5 anos. Então, ainda há uma posição que não favorece uma política monetária mais frouxa, 1 ano em 3%, 5 anos em 3,5%. E no comunicado, as referências explícitas a cotes foram totalmente removidas. Então, fica aqui essa posição data dependent, né, dependente de dados, mas tivemos um repique lá inflacionário ao produtor em razão do conflito no Oriente Médio, mas parece que agora, eu pelo menos tenho a impressão que lá voltaremos àquele movimento de deflação. Agenda aqui no Brasil, também nada muito importante hoje, é só depois a informação sobre o IPCA de junho na sexta-feira, está marcado para as 9 horas, dia 10 de julho, mas o Valor teve uma matéria hoje importantíssima sobre a dificuldade do governo fazer as vendas das NTs, NBs com um grande problema na inflação implícita, né, que são os juros futuros menos o prêmio, o juro que o NTNB está pagando, e aí você chega a uma inflação implícita entre 5,3% e 6%, e esse é um grande ponto, porque o investidor começa a ficar um pouco cético em relação à capacidade do governo de honrar os seus pagamentos, e o governo, por sua vez, opta por emitir mais via LFT, então o governo segue refém da taxa Selic, então fica com os seus títulos pós-fixados e fica muito refém do juro afixado pelo Banco Central brasileiro. Então esse é um comentário de hoje sobre o Brasil, continua com esse problema. Eu, particularmente, vejo que existe uma atratividade em títulos, títulos brasileiros. Eu vejo, por exemplo, um pré-fixado, uma NTNF, que paga juros semestral, é pré-fixada, numa atratividade muito grande em razão dessa inflação implícita e do prêmio fiscal que está embutido, tudo isso está embutido no preço, enquanto nós temos ações brasileiras que estão precificadas com base numa curva de juros já otimista, uma curva de juros que já seria num cenário em que pelo menos um endereçamento na parte curta da curva com a política monetária já teria sido resolvido, e eu particularmente acho que é um otimismo que as ações não deveriam embutir nesse momento. Então, por esse motivo, eu ainda vejo que há assimetria na curva de juros brasileira, e hoje também é uma matéria do Valor Econômico discutindo se os títulos incentivados da renda fixa deveriam continuar. Então, o secretário do Tesouro discutindo isso, realmente essa questão da renda fixa incentivada é um negócio que vai acabar, não tem como. Já fecharam o cerco com offshore, já fecharam o cerco com fundos exclusivos, isso aí você pode ter certeza que o próximo alvo é, com certeza, a eliminação da renda fixa incentivada, porque é uma tremenda distorção. A SpaceX entrou finalmente no Nasdaq e com isso o sell side todo dando price target lá em cima, um negócio absurdo, quer dizer, é total ficção, né, o que o sell side faz, porque é um preço-alvo irreal que afixaram para a empresa, vários bancos de investimento, né, que estão começando a cobrir agora em razão da entrada no índice. E para terminar o noticiário corporativo, tivemos a renúncia do presidente, Daniel Stiller, da Vale. O mercado interpretou isso como algo que já estava previsto, na verdade, mas a preocupação que fica é se a Previ, que é o fundo de previdência que tem uma ligação estatal, se ela poderia começar a fazer uma ingerência para que a Vale fosse, apesar de ser uma corporation, portanto, de ser listada e não ter mais participação governamental, de ter novamente uma participação oculta do governo numa agenda de investimentos da empresa. Lembrando, a Vale
tem prezado muito pelo retorno do capital acionista por meio de buybacks e dividendos, ao passo que o governo queria que a a empresa fizesse mais investimentos, então gastasse mais dinheiro com capex para projetos da mineradora. A mineradora é um pouco cética, porque os retornos projetados não valem a pena. Então, num cálculo matemático claro, nós sabemos que talvez um grande investimento em Minas, em outras questões de infraestrutura, não darão o mesmo retorno para a Vale, ainda mais com a China, que é a principal compradora do minério da Vale, com todos os seus problemas econômicos. Então, de uma ótica puramente econômica, não me parece fazer sentido. É por isso que as gestões até então vinham prezando por buybacks e por dividendos, mantendo esse capex mais baixo pela perda de atratividade e pela questão da demanda e a oferta mais ou menos dominante entre poucos players, como a Rio Tinto, e segue a Vale também como um player dominante. Mas, de todo modo, é importante ficar de olho, porque nós já vimos esse filme anteriormente, e a questão corporativa no Brasil pode sempre levar ao prejuízo do minoritário, não só na questão quando há a participação de um ente público, mas também nas questões em que o controlador está desalinhado com o minoritário. Então fica também essa ressalva, atenção para as questões de governança, se você for acionista, se você for investidor, em todos os casos que você investir, atenção com isso. Então fica aqui meu panorama de hoje. Espero que você tenha gostado da análise, e qualquer coisa nós voltamos nas minhas redes. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira.